de jogadores que não são do Sub-20, o Carlinhos, o Pablo e o Lohan, ele tem idade do Sub-20. Mas né? O Lohan ainda tem 18 anos, mas ele já é do elenco principal. Né? Enfim, então ele não é desse... O Lohan provavelmente não estaria disputando a copinha se esse time do Flamengo tivesse sido liberado. Teve muitos períodos junto com o elenco principal também. Inclusive era um zagueiro que a comissão técnica do Tite falava muito sobre ele, via nele um futuro de aproveitamento grande. Mas o jogo do Flamengo foi, em termos coletivos mesmo, do que são as dificuldades que esses times estão enfrentando nesse início de campeonato, o jogo foi tão ruim, tá aí, esse lance, inclusive o Pablo ele é batido na jogada aérea e saiu o gol. Ele é totalmente dele, né? O setor, tudo. O que é importante pro Pablo, né? Você fala assim, para todo atleta é importante jogar, e é o campo que você pode mostrar. O Pablo fez hoje metade dos jogos que ele fez no ano passado. No ano passado ele fez 2 jogos incompletos pro Flamengo e Botafogo. Não é nem uma questão dele, o ritmo dele é quase nenhum, né? Nenhum, esse tempo todo tem sofrido. E ali você pode ver, num lance ou outro, uma troca de direção, algo assim, ele ainda sofre. Mas não teve uma preparação longa para esse campeonato. Não, ninguém teve. Você pega o Boa Vista, teve um pouco melhor, porque começou um pouco antes. Mas é óbvio que fica totalmente comprometido. Mesmo que tivesse com todos os titulares, num prazo muito curto de preparação, a dificuldade de você fazer tirar algum tipo de julgamento desses primeiros jogos. O curioso foram 2 gols quase iguais, né? A semelhança dos gols é que você ainda tem o toque com o pé, né? Do outro, o Carlinhos cabeceia direto. Mas é a mesma coisa, um chute bonito no travessão que volta. Chute do Lohan no gol do Flamengo, chute do Rezende no gol do Boa Vista, no lance do Flamengo, gol do Carlinhos e gol do Raí. Raí que é jogador do Botafogo. E o goleiro que fez essa intervenção aí é outro nome importante do jogo, porque ele é um dos sobreviventes da tragédia do Ninho, né? O Diogo. Mas de toda maneira é bom ver que o Boa Vista ele vem, se aproveita dessa condição de vencer como marcar. Então, às vezes, as equipes menores eles têm que se aproveitar. Eles não querem jogar com o time grande, mas eles estão ali para a sobrevivência do resto do ano. É um tipo de momento que eles acabam vivendo, e aí eles tiraram bom proveito. Por exemplo, o Carlinhos, que é um jogador que muita gente ia olhar porque viu, ele acabou suprindo necessidades do Flamengo do Campeonato Brasileiro. Você pode ter qualquer avaliação sobre o Carlinhos. A minha, durante o campeonato, é que ele não conseguiu ter exibições à altura do padrão que se espera no Flamengo. Pelo menos naquela primeira experiência que ele teve no ano passado, não conseguiu passar essa sensação de que poderia ter ser uma opção para o ataque do Flamengo. Embora exposto a uma situação muito complexa também, né? De entrar num momento em que o Tite e o Gabigol não se entendiam, e o Tite aí vem a lesão do Pedro. Enfim. Agora, você não vai... Hoje, se você olha o jogo de hoje, ele não muda muito a impressão que se teve dele no ano passado. Agora, julgá-lo por hoje também é quase uma covardia, né? O jogador de último toque como ele, num time com tantas dificuldades que mal existe, é difícil. É até injusto com ele você fazer uma avaliação. Ele acaba fazendo o que se pede e permite para um centroavante, né? Nesse momento. Quando teve um rebote, ele empurrou para dentro. É sempre uma oportunidade, mas é óbvio que não é nada definitivo, até para esses atletas do Flamengo, se vão ficar, se vão sair, para onde vão. Né? Ele mesmo não conseguiu responder isso. A saída do campo ele foi perguntado e não conseguiu responder. A gente tem uma entrevista do Carlinhos para rodar. Se não me engano, é justamente esse trecho em que ele fala sobre a situação dele. Vamos rodar. Todos que estão no Flamengo têm capacidade para estar vestindo a camiseta do Flamengo. Ninguém está aqui porque caiu de paraquedas ou veio por empresário. A gente está aqui porque o staff e a diretoria, o Flamengo acreditou. Então a gente tem total condições. Aconteceu hoje que a gente perdeu. Para o Flamengo não é normal isso, mas a gente vai melhorar. E pode confiar na gente, torcedor, que a gente vai dar a volta por cima. Como é que tá seu futuro no Flamengo? Fica a temporada toda? Cara, isso eu não sei. Bem simples a resposta. Bem... Ele só sai vendido, né? E não tem o que responder, né? Na verdade, né? Vamos dizer, eu não sei, porque quero ficar, mas chega diretor novo, né? Como é que você vai fazer, né? Ele tem 2 anos de contrato. Ou o Flamengo vende enquanto tiver mercado para vender o Carlinhos, ou empréstimo para ele ficar um ano. Ou você, às vezes, acaba numa troca, você conseguindo fazer algo com algum outro clube, se acontece essa possibilidade. Ou eventualmente o Flamengo querer observá-lo em outro campeonato, em outro time. É um ativo do clube, não deixa de ser. O desenvolvimento dele, né?
o Flamengo contratou um jogador para essa posição, né? A gente já vai falar do Carlinhos. Carlinhos a gente já falou, a gente vai falar do Juninho, que é esse jogador que está chegando, e a ideia era que ele se incorporasse já ao elenco que está nos Estados Unidos, né? Fazendo lá a participação na FC Series. Então vamos fazer o seguinte, a gente passa pelos Estados Unidos, a Duda Dal Ponte traz as informações do Flamengo e a gente na sequência fala sobre o time titular que está sendo montado lá. Oi, pessoal, tudo bem? Muito boa noite para todo mundo que acompanha o Troca de Passes. O Flamengo terminou o segundo dia de preparação aqui em Gainesville, na Flórida. Hoje, a parte da manhã foi bem tranquilo. Os jogadores puderam dormir até mais tarde, porque ontem foi um dia intenso, com a viagem até os Estados Unidos e também com treino na parte da noite. Hoje, depois do almoço, o zagueiro Léo Ortiz concedeu uma entrevista coletiva. Ele falou sobre diversos temas, inclusive sobre a importância do técnico Felipe Luiz poder implementar as ideias dele desde a pré-temporada, coisa que não aconteceu no ano passado. Vamos ouvir o zagueiro. Um ambiente muito leve, um ambiente de quem quer vencer esse ano, de quem quer fazer um grande ano. Acho que a gente terminou de uma forma muito boa com o título da Copa do Brasil, mas a gente também sabe que podia ter alcançado mais ano passado em outras competições. Então acho que o grupo chega muito motivado. A primeira pré-temporada com o Felipe, é o primeiro tempo que a gente vai ter para ele colocar novas ideias, né? Nesse pouco tempo ele já nos falou algumas coisas que ele quer conseguir implementar, que ele não teve tempo, né? Porque chegou no meio da temporada, uma semifinal de Copa do Brasil. Alguns conceitos que ele tem, que eu acho que são mais complexos e que agora tem um tempo maior para poder implementar. Então, e com uma paciência maior, né? Como eu disse, chegou uma semifinal de Copa do Brasil, você não tem muito tempo para colocar coisas complexas, você vai meio que ajeitar algumas coisas da maneira que ele gosta. Então agora acho que ele vai ter esse tempo e a gente está aberto para poder absorver tudo o mais rápido possível. Eu perguntei para o Léo Ortiz sobre a saída de dois jogadores que disputavam posição com ele, Davi Luiz e Fabrício Bruno. E ele falou que isso vai ser importante para que jogadores mais jovens da base, como o Cleiton, por exemplo, que está disputando o Campeonato Carioca, ganhem mais espaço. Sobre as saídas, acho que fazem parte do futebol. Algumas a gente já esperava, que era o Gabi já tinha avisado da sua saída antes do final do ano, teve a do Davi, teve a do Fabrício, mas acho que a gente tem que focar nos jogadores que vão ter mais oportunidades esse ano e que podem dar o próximo passo, né? Acho que na zaga tem o Cleiton, que agora talvez tenha mais oportunidades, vai ter oportunidade no Carioca. Então acho que a gente tem que focar nas soluções que podem aparecer aí, os jovens que estão chegando, e estar preparado, ajudar o máximo possível os jovens que talvez tenham muito mais espaço esse ano e que podem nos ajudar. Então é isso. Depois da entrevista do zagueiro, o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, também concedeu uma entrevista coletiva. E ele falou sobre o Flamengo ter um pouco mais de cautela no mercado da bola. Ele disse que o caixa do Flamengo está um pouco complicado, por isso não vai ter contratações de grandes valores, mas ele admitiu que também não vai mais ter saídas no elenco. Ou seja, Fabrício Bruno foi a última venda dessa pré-temporada, vamos dizer assim. Vamos ouvi-lo. Nós sabemos todos que é um ano difícil para o Flamengo. Não queremos esconder isso para ninguém. Eu, quando aceitei, sabia disso, o Filipe sabia disso, mas dizer que também não estamos em saltos, que o elenco é muito bom, que por isso não nos preocupa não podermos fazer contratações daquelas de muitos milhões, mas não estamos em saltos. Não sai nenhum jogador que nós consideremos importante para a equipa. Não vai sair de certeza. Portanto, não vale a pena estarem a dizer que vai sair este. Hoje já li que saíam 5 jogadores. Não sai ninguém. Só sai jogadores que nós consideramos que não são tão importantes para os nossos objetivos. E os nossos objetivos, como já vos disse, é ganhar todas as competições onde participamos, com prioridade para o Campeonato Brasileiro. Isto que fique bem claro para todos, que o Flamengo não está em saldos. É a nossa intenção reforçar o elenco e não tornar o elenco mais frágil. Está ok? Portanto, não especulem sobre isso, que sai este, que sai aquele, não sai ninguém.
Na parte da tarde, o elenco do Flamengo fez a segunda atividade aqui em Gainesville. Às 3h30 da tarde no horário local, 5h30 no horário de Brasília, eles foram para a academia, estão usando a academia do estádio do Florida Gators, uma academia bem grande, com bastante infraestrutura. E aí depois dessa parte de força, eles vieram aqui para o Donald Disney, que é o estádio do futebol feminino da Universidade da Flórida. E aí por aqui a gente pôde acompanhar só a parte do aquecimento. A gente não pôde acompanhar o treino inteiro, mas foi um aquecimento um pouco mais reforçado por conta do frio. Hoje está até um pouco mais tranquilo do que ontem. Hoje está variando aí entre 5 graus. Ontem as temperaturas chegaram a 0 grau e realmente esse frio está pegando, mas os jogadores estão já adaptados porque ontem já fizeram aquele treino. Então é isso, pessoal. Amanhã o Flamengo treina em 2 períodos. Na terça-feira tem o treino aberto para a torcida. A gente já conversou aqui com o pessoal, eles estão bastante empolgados com isso e a gente vai acompanhar tudo e trazer para vocês. Tchau, tchau. Bom programa por aí. Obrigado, Duda. Eu aproveitei aqui esse trechinho final para pesquisar a expressão estar em saltos. O Zé Boto repetiu algumas vezes que o Flamengo não está em saltos. Mas eu achei espasmos noturnos, andar de salto alto e saltos de desenvolvimento do bebê. Não foi o que me passou a impressão ali. Pareceu uma coisa tipo estar em apuros, estar em dificuldades. Isso. Né? Não conhecia, confesso que não conhecia. Uma situação desesperadora. Estar em saltos. Não tem caixa para uma contratação à vista ou para comprometer uma grande quantidade de dinheiro, mas eventualmente uma compra que seja parcelada. O Flamengo entende que vai gerando. E também vai gerando que tem um elenco, né, se não pronto, praticamente pronto para a temporada. E a geração de receitas ao longo do ano é bem alta. E também me leva a entender que o Boto, ele está... Parece que ele está querendo dar uma freada nessa questão de euforia, naturalmente, que o torcedor, às vezes, todo mundo fica esperando, o Palmeiras contratou não sei o que lá, né? Eu acho que ele está querendo dar mais uma freada nesse sentido. E, gente, a janela do ano passado fechou setembro para outubro. Setembro. O Flamengo fez contratações caras e inclusive comprometendo um pouco o caixa para esse início de ano. O câmbio mudou de lá para cá também, isso é um outro fator. É que foram jogadores que não chegaram assim... Chegando. Né, assumindo mais que o Plata tenha feito gol de título da Copa do Brasil. Mas não é hoje... Não é o caso. Acho que nem é considerado titular hoje. Pensar num Flamengo... O Alcaraz também chegou com muita expectativa e ainda não apresentou o que se espera dele, né? Talvez tenha um pouco dessa percepção também, né? O Flamengo não se movimentou na janela. Sim, se movimentou, gastou dinheiro. Né? O Alexandre... Esse chegou e tomou conta da vaga. Até porque o Vinha depois também teve tinha tido a lesão, enfim. Mas o Flamengo, o elenco tem as suas carências no momento, elas são claras. Uma delas, até o nosso companheiro Sérgio Lobo está informando que desembarca amanhã à tarde no Rio, que é o Juninho. Pois isso aqui me chamou a atenção, porque o projeto inicial era que ele fosse direto para os Estados Unidos, né? Para já se incorporar ao grupo que está treinando lá. Deve seguir terça ou quarta-feira para os Estados Unidos. Talvez faça alguma questão burocrática, até de contrato, de assinatura, para depois viajar. Que é um jogador que, por mais que crie uma curiosidade pela procedência, né, por vir do futebol do Azerbaijão, não é uma transação, um mercado que comumente o futebol brasileiro vai buscar reforços. Não vou dizer aqui que vi uma dezena de jogos dele, ele me chamou mais atenção nos confrontos do Karabakh contra o Bayer Leverkusen na última temporada da Liga Europa. De 2 vezes o Karabakh fez 2-0 contra o Bayer Leverkusen, era aquele Bayer que ficava tentando sustentar a sua invencibilidade ao longo da temporada, e nos acréscimos dos 2 jogos o Bayer conseguiu um empate em um e a virada em outro. E aliás perdeu a invencibilidade na Liga Europa, né? Perdeu na final para a Atalanta. Só foi perder para a Atalanta no final da temporada. E ele deixou uma impressão muito boa nesses jogos e que bate muito com a descrição de jogador que o Felipe Luiz deu na última coletiva dele do ano pelo Flamengo, que ele dizia, não vira um 9 por vir. A gente tem um perfil de um atacante que a gente quer. Isso, palavras do Felipe. Falando que era um jogador que pressionasse muito, que fosse capaz de atacar espaço o tempo todo, porque ele precisa ter essa característica. Precisa muito dessa característica no tipo de jogo dele do Flamengo. O Juninho tem muito essas características de condução e velocidade, de ataque a espaço, jogador capaz de pressionar, um jogador muito móvel, fisicamente bem dotado. Parece casar com a característica que o Felipe... Agora, se o impacto dele no futebol brasileiro vai ser maior ou menor, aí a gente vai precisar de mais tempo para observar. Mas é uma contratação pontual mesmo, né? Porque a ideia é que ele ocupe o lugar
do Pedro até a recuperação. E que depois não seja um jogador incompatível, eventualmente, junto com o Pedro. Não, assim, chegou, ocupou o espaço do Pedro e depois ele vira um reserva permanente do Pedro. Pode ser usado ali de outra maneira. Na formação de elenco, você precisa, mesmo que sejam as funções, as mesmas funções, mas você tem características diferentes. O Carlinhos, por exemplo, não tem essa flexibilidade, né? Não tem. Não tem essa... É um jogador mesmo de referência de área. Essa versatilidade, acho que é a palavra mais... Ele não te dá essa outra opção de Carlinhos você... é um homem de área, um finalizador. Especialista. Mas se você pegar o elenco realmente do Flamengo, ele vai precisar muito mais ver zagueiro do que na parte meio para frente. Ele, se tiver todo mundo, obviamente, sadio, né? Tem realmente um baita elenco ainda nesse sentido, só que precisa, lógico, recuperar alguns atletas e outros se firmarem cada vez mais. Até porque o Luiz Araújo está voltando. Também é um outro ganho que acaba se tendo. O Flamengo vai ter nesse começo de ano, em recuperação, só o Pedro e Vinha. O Cebolinha ainda não volta para agora, não, né? Tem. Recuperação, Cebolinha, Vinha. O Luiz Araújo já está em atividade. O Luiz Araújo já chegou a entrar em campo no fim da última temporada. Isso, ele já participou ali. O Cebolinha não está liberado, não? Eu tinha lista. Não, ele acabou não viajando. Ele não viajou. Ele não viajou, ainda precisa encerrando de mais algum detalhe ali, porque tendão de Aquiles é complicado e ficando aqui é muito melhor a estrutura, né, Barreto? Então é muito melhor ali. Esse frio aí, Alex, causa algum problema ou chegou aqui e adapta rapidinho? Não, adapta rapidinho, porque tem gente se questionando se vale a pena ir fazer essa pré-temporada em lugares, né, no hemisfério norte em que a questão de valer a pena ou não depende muito mais da estrutura do que da temperatura. Lógico que eles viajaram, férias, foram em lugares onde a temperatura é mais alta também, né? Mas você voltando de férias tudo é complicado, mas com a temperatura mais amena, você até sofre um pouco menos na questão do treinamento. Se isso é melhor ou é pior para o restante do ano, vai depender do restante do ano. Sim. Mas não atrapalha em nada. Não é aquela questão que vai causar um desconforto quando chegar aqui, isso passa rapidinho. Vai pegar gripe, nós estamos falando já de gente adulta, muitos já jogaram lá fora, então acho que não tem esse problema. Uma tremenda estrutura também para se preparar, né, do clube. Enfim. O Flamengo viajou com 24 jogadores, ficaram agora, quando o Juninho se juntar, 25, ficaram no Rio Everton, Cebolinha, Pedro e Vinha. Os três que estão se recuperando. Bom, e outro grande que não venceu hoje, né, ontem,